Ouça agora a palavra de Deus ministrada pelo pastor Oswaldo Silva. Mensagem: Absalão Filho Rebelde. Nós estamos estudando uma série de lições. Começou com o pecado de Davi. Aí o filho dele, Absalão, nós estudamos 2 lições sobre Absalão. Rebeliou contra Davi, filho dele. E trouxe uma grande catástrofe no reino de Davi. E o resultado de Absalão nós estudamos aqui. Cabeleira dele muito grande. Prendeu no galho de uma árvore e ali ele morreu com 3 dardos no coração. Que é o fim de todo rebelde. Quando a rebelião de Absalão estava controlada, agora controlou, do meio daquela multidão que acompanhava Absalão, surgiu um rapaz, o nome dele está aqui mais assim como Seba, mas originalmente é mais Seba. Só que a gente não vai pronunciar desse jeito, né? Mas seria Seba. Esse rapaz, que na nossa Bíblia é chamado de filho de Belial. Como é que diz o primeiro versículo? Vamos ler? 1, 2, 3. O irmão Eliab vai ler o primeiro versículo aqui nessa versão, vocês verem que foi interessante. Belial é Satanás. Então quer dizer, um filho de Satanás, um filho de Belial. Então um homem briguento. De novo. Então um homem briguento, o nome Seba. Então um homem briguento, filho do diabo. A menos que Deus nos revela, nós não sabemos quem é filho de Deus, quem é filho do diabo. Nós temos que pregar para todo mundo. Mas o diabo tem filhos aí no mundo que nunca serão crentes. Jesus encontrou com eles e Jesus sabia. Jesus falou para alguém que vós sois filhos do diabo. E filho do diabo não converte. Não adianta você pensar que converte. E às vezes eles entram dentro da igreja e eles mesmos pensam que são crentes. A Bíblia diz que eles estão enganando e sendo enganados. Depois que a rebelião de Absalão estava controlada, esse rapaz ficou em pé. Vamos ler não só o primeiro, irmão, mas vamos ler mais um pouquinho para frente, né? As palavras dele. Veja o que é que ele diz. Então um homem briguento, por nome Seba, filho de Bicri, da tribo de Benjamim, tocou a trombeta e gritou. Um momento. Um homem briguento, filho de Belial, filho do diabo, tocou a trombeta. Interessante, né? Os filhos do inimigo também têm trombeta. Os rebeldes têm trombeta e de vez em quando eles tocam a trombeta. Estão por aí tocando trombeta por aí. Tocar a trombeta é preparar o povo para uma batalha. O toque de batalha, esse é o toque de rebelião. O Espírito Santo tem o toque da paz, da bênção. Nós estávamos aqui agora mesmo, ouvindo e tocando a trombeta do Espírito Santo. Vendo, sentindo e participando da manifestação do Espírito Santo. Mas o diabo tem trombeta. Ele toca, prepara para a guerra.
e muitos escutam a trombeta do diabo e vão após ele. Filho de Belial, a rebelião de Absalão estava praticamente controlada. Quando este filho de Belial, esse briguento, rixento, conversador fiado, não sabe onde está o nariz, sabe de nada, filho de Belial, já sabe, mas era da tribo de Benjamim, e era filho de Belial, era israelita, mas era filho de Belial. Se você prestar atenção, em todas aquelas igrejas de Apocalipse, o diabo tinha colocado pessoas lá dentro. Vamos ler para ficar melhor para você. Apocalipse fica depois de Gênesis, capítulo 2. Capítulo 2, versículo 9. Vamos ler 8, 9, 10. Você pode acompanhar na sua Bíblia, o irmão Eliab vai ler nessa versão aqui, que é completamente diferente da sua. Essa versão aqui, ela é como o jornal do dia. É uma versão mais para pesquisa, mas nós vamos ler nessa versão. É capítulo 2, a partir do versículo 8, né? Ao líder da igreja de Esmirna escreve esta carta. Esta mensagem vem daquele que é o primeiro e último, que esteve morto e depois voltou à vida. Eu sei quanto você sofre pelo Senhor, e sei tudo a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas celestiais. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você, que dizem que são judeus, os filhos de Deus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás. Dentro da igreja, uma igreja do diabo dentro da igreja. Eu acho que se chegar esse microfone seu para cá, fica melhor, irmão. Mais um pouquinho para você ter retorno. Vamos ler esse versículo 9 de novo. Ao invés de você ler judeu, você pode ler crente. Crente fica melhor. Vamos ainda trocar essa palavra. Eu sei quanto você sofre pelo Senhor, e sei tudo a respeito da sua pobreza, mas você tem riquezas celestiais. Conheço a calúnia daqueles que se opõem a você, que dizem que são crentes, os filhos de Deus, mas não são, porque sustentam a causa de Satanás. Tem crente dentro da igreja que é filho do diabo, e nós continuando orando e sendo fiel, eles vão embora, tem que sair. Você não fica assustado quando algum membro da igreja sai falando mal. Fica assustado, tem que sair. Está aqui, ó. Lá dentro da igreja. Mas você quer ver mais com respeito deles? Vamos para frente, irmão Eliab, vai lendo. Deixe de ter medo do que você está prestes a sofrer, pois o diabo brevemente lançará alguns de vocês na prisão para experimentá-los. Vocês serão perseguidos durante 10 dias. Mostre-se fiel, até mesmo quando estiver enfrentando a morte, e eu lhe darei a coroa da vida, um futuro glorioso e sem fim. Isso tudo é para provar os que são fiéis. 1 Coríntios, capítulo 11. Eu ainda posso mostrar outras igrejas, mas vamos 1 Coríntios, capítulo 11. Capítulo 11. Versículo 19. Mas suponho que vocês acham que isso é necessário, para que vocês, que sempre estão certos, sejam conhecidos e aceitos como tais. A Bíblia está dizendo que é necessário que haja rebelião. É bom haver. Quer dizer, a rebelião tem um lado benéfico. Você descobre os filhos do diabo e descobre os filhos de Deus.
Você fica sabendo quem é sincero e quem é insincero. Você fica sabendo de tudo. Agora, irmão, a promessa de Deus, a promessa da bênção de Deus é para os fiéis. Aqueles que são fiéis a Jesus. Eu ainda vou mostrar mais para os irmãos em Apocalipse, vamos voltar lá. Dentro das igrejas. Tem gente que fica dentro da igreja 20, 30 anos. Depois de 30 anos de crente, ele rebeleia e acaba com tudo que ele construiu. Não era crente, não era filho de Deus. Estava enganando a ele mesmo. Enganando os outros e a ele mesmo. Mas quem levou a pior foi ele. Sempre é ele que leva a pior, e não nós. Versículo 14. 2 e 14 de Apocalipse. Você segue aí na sua versão e você vai ler. Às vezes, não sei se você já notou aqui, aglomera 2, 3 versículos na sua vez. Todavia, eu tenho umas poucas coisas contra você. Olha só, eu tenho algumas coisas contra vocês, falando com o pastor de uma igreja. Continue. Você tolera no seu meio alguns que procedem como fez Balaão. Um momento. O pastor corre um risco de cometer um pecado. Note bem. O pastor corre o risco de cometer um pecado chamado pecado de tolerância. Quer ver? Leia, irmão. Você tolera no seu meio Olha alguns que procedem como fez Balaão. Você tolera dentro da igreja alguém que procedeu como Balaão. Pecado de tolerar. Não, vamos tolerar. Vamos tolerar. Deus é longânimo. Deus não é longânimo. Irmão, você precisa saber o que é a longanimidade de Deus. Precisa saber o que é isso. Deus mandou uma carta para o pastor e disse: eu tenho uma coisa contra você. Você está tolerando gente aí que anda igual Balaão. Sabe o que é Balaão? Sabe, lembra quem é Balaão? O nome Balaão quer dizer destruidor. Balaão era um falso profeta. Quando Israel chegou nos termos de Balaque, nos municípios de Balaque, rei Balaque viu 6 milhões de pessoas mais ou menos, vai acabar com o meu reino. Então foi buscar Balaão para Balaão amaldiçoar Israel. Deus falou para Balaão: não vai. No outro dia ele falou para os rapazes que vieram buscar e disse: Deus falou para mim não ir. O rei mandou chamar ele de novo. Ele disse: fica aqui, eu vou consultar Deus. De noite Deus falou com ele: não vai. Mas o rei mandou outras pessoas trazendo um tesouro imenso, irrecusável. Aí ele olhou e disse: cadê esse tesouro? Eu não aguento. Vou lá. Montou no mulo, que nós chamamos aqui mais burro. Um burro em cima de outro burro. Lá na frente o burro saía da estrada. E ele pegava na rédea do burro. Vem pra cá, troço burro. Vem pro caminho e chegava a espora no burro. Lá na frente o burro saía da estrada. Vem pra cá, troço. Até que ele entrou numa grota. Tinha parede de um lado e do outro. E o burro encostou no barranco e esfregou o pezão dele no barranco. Quando ele ergueu o cabo do chicote, ao invés de bater com o chicote, ele disse: eu vou quebrar a cabeça desse burro agora. Quando ele levantou o cabo do chicote para quebrar a cabeça do burro, ele viu o anjo do Senhor na frente. Quando o burro saía do caminho, é porque o burro via o anjo. E o desgraçado do Balaão não via.
Tem crente que ele se separa da graça de Deus de uma tal maneira que um burro, um jumento pode ver anjo e ele não vê. Ele não vê. O burro via o anjo e o profeta não via. Mas antes de Balaão ver o anjo, o burro esfregou o pé dele assim que ele foi bater no burro. O burro virou para trás com aquela bocona e disse assim: você não está vendo que você anda no meu lombo há muitos anos? Eu nunca fiz isso, dá um jeito de você ver lá na frente. O burro profetizou para o profeta da Assembleia de Deus do Ministério de Madureira. Olha, eu só acredito numa história dessa que está escrito na Bíblia, senão eu não ia acreditar não. O obreiro, quando ele deixa o espírito de rebelião, o espírito de cegueira espiritual, o crente pega ele, não tem nada que serve. Eu já vi muitos dizer assim: eu sou do inferno mesmo, e eu vou para lá para os infernos, morar com o diabo, e lá é meu lugar mesmo. Eu já vi pessoas dizerem assim. Você já pensou um burro ver anjo e o profeta não vê? Um burro falar, pensa naquela bocona do burro, com aquele freio. Hoje o profeta desgraçado. Olha. Não é, Elias? Mas o homem, quando aparta da razão, ele é pior do que animal quadrúpede. Muito pior. Muito pior. O salmista chegou a escrever assim: não seja como o cavalo nem com a mula. Não seja como o cavalo nem com a mula, que precisa de freio. Viu, jovem? Não seja como o cavalo, nem com a mula. Tem jovens que não adianta a mãe falar, o pai falar. É a mesma coisa de falar com essa cadeira. É capaz que essa cadeira dá até uma obedecida melhor. Cadeira? A cabeça. Adianta. Minha filha, não anda com essa moça. Rapaz, não anda com esse rapaz. Cuidado com esta empanação, esta emanação. Cuidado com isto. Cuidado com essas companhias. Cuidado com esses coleguinhas. Cuidado com isto. Adianta. Cuidado com essas amiguinhas. Cuidado com essas amizades. Não. Não. História de antigamente, mãe. História é boba. Um cavalo, um burro, profetizar para um obreiro. Oi, irmão. Oi, irmão. Você já pensou nisto? Balaão era crente, profetizava. Mas nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu, está escrito. Nem todos. Fica dentro da igreja anos mentindo. Filhos do diabo. Filho do diabo não converte. Jesus disse assim: eu tenho muitas ovelhas que não estão aqui, e eu vou buscá-la. E ele as chamou de ovelha, ele não chamou de filho do diabo. Elas estão lá nos prostíbulos, nos tráficos. Elas estão no mundo das trevas, dos vícios e no submundo, mortos sem seus delitos e pecados. Mas a voz do Espírito Santo vai e as ressuscita e as traz para a sua igreja. Os filhos de Deus,
Pecado de tolerância. Vamos lá, irmão Eliab, terminar que nós nem terminamos nada, não lemos nada. Você tolera no seu meio alguns que procedem como fez Balaão? Um momento. Que procedem como fez Balaão. O que Balaão fez? Aí ele foi lá amaldiçoar. Chegou lá na montanha, ele fazia um sacrifício. Quando ele abria a boca para amaldiçoar, para xingar Israel, só saía bênção. De Judá procederá a estrela da manhã, o cetro está na mão de Judá. E Balaque diz: cara, é para amaldiçoar. Então vamos noutra montanha. Fazia o sacrifício. Esta nação é do Deus eterno, ninguém pode vencer. Para! 7 vezes, 7 sacrifícios. Só saía bênção, bênção. Ele chegou, ele é um profeta falso, e ele chegou a profetizar de Jesus. De Judá procede a estrela da manhã, o cetro de Judá. Balaque falou para ele: ó, 5 milhões de dólares se você amaldiçoar. Igual a moça no Canadá agora, para ganhar 15 mil reais, são nua de bicicleta. O mundo é assim mesmo. O mundo é assim mesmo. O que tem isso? Eu dou uma voltinha sem roupa ali. Já andam sem mesmo. Porque se você vê um fio dental, o que tem de pano ali? Não dá para fazer um curativo numa queimadura. Não dá, ué. Não. Inclusive agora tem não vamos largar essas coisas, tem biquíni agora que é um adesivo, prega um adesivo, pronto. Então, o que tem? Realmente, de acordo com o mundo, não tem nada. O mundo é o mundo, né? O mundo é o mundo. O que tem isso, gente? Olha, o que tem isso aí na igreja? Nós temos que amar mesmo, nós temos que amar todo mundo. Olha o pecado da tolerância. Jesus mandou uma carta para o pastor e disse: olha, eu tenho um negócio contra você. Ixi, sangue de Jesus tem poder. Já pensou Deus falar para a gente: olha, eu tenho um negócio contra você? Deus me livre. Sangue de Jesus tem poder. Que Ele tenha misericórdia de mim e de nós todos. Você está tolerando gente aí que procedeu como Balaão. Gente cega. Pior do que burro. Aí Balaque disse: eu te dou 5 milhões de dólares para você amaldiçoar, mas você não tem jeito. Aí ele disse assim: não, eu sei de uma coisa, eu ensino para você que o próprio Deus deles vão amaldiçoar eles. Como? Então me explica. Você arruma as mulheres mais bonitas aí e faz um carnaval e manda elas bronzear, ficar bem bronzeadinha de fio dental. E faz um carnaval. E dança. E arruma aqueles homens mais bonitos, aqueles rapazes mais bonitos, e faz um carnaval. E o seu povo vai ver. Você faz um carnaval com o seu povo, arruma o seu povo. E o povo de Israel vai ver, e não vai aguentar, e vai sambar. E o Deus deles, ó, pá! Dito e feito. Balaque fez um carnaval e o tambori comeu. E cada um queria rebolar a escadeira melhor que o outro. E Israel entrou nessa. Oh, Senhor dos Exércitos. Teve um rapaz que dançou tanto carnaval e cheirou tanta droga e bebeu tanto uísque que ele pegou a moça e foi lá para dentro da igreja prostituir. Quando ele estava em cima dela no ato sexual, um filho de Arão, sacerdote, veio com uma lança e cravou a lança nas costas dele, atravessou ele e a mulher.
E Deus disse para aquele rapaz: a tua geração será abençoada eternamente, porque purificaste a minha casa. Você ficou doido? Você ficou doida, é? A palavra igreja vem de eclésio, eclesiologia, estudo da igreja, e eclésio do grego quer dizer chamados para fora. O que quer dizer igreja? Chamados para fora do mundo. Aleluia! Você foi chamado para fora, você estava lá, agora você está fora pelo Espírito de Deus, na sua palavra. Se você quer ser mordida e quer morder por aí afora, parecendo vampiro no pescoço dos outros, deixa a igreja de Jesus em paz. Deixa a igreja de Jesus em paz, cai fora. Se você é mulher e quer namorar outra mulher, deixa a igreja de Jesus em paz. Se você é homem e quer amar outro homem, deixa a igreja de Jesus em paz. Eu sei que Jesus ama você e que Ele liberta. Se você quiser libertação e buscar Ele em jejum e oração de boca no chão, Ele te ouvirá e te libertará. Porém, se você não quer, deixa a igreja em paz, pelo amor de Deus. Procede como Balaão. Vamos lá, irmão, terminar que nós... Eu tenho alguns aí? Sim. Vamos, aonde você já leu, vamos ver como é. Você tolera no seu meio alguns que procedem como fez Balaão, quando ensinou Balaca a destruir o povo de Israel. Ei! Xarabacanturabana. Você ensinou! Tem desgraçado dentro da igreja, filho do Satanás, filho do demônio. O poder do sangue de Jesus tira esta pessoa do nosso meio, ensinando a pôr tropeço diante da igreja. Vamos ter que continuar, irmão. Envolvendo-o em pecados sexuais, estimulando-o a ir a festas de ídolos. Aí... Tem muita gente ajoelhada diante do sexo. O sexo é o Deus delas. Ajoelhado diante do sexo. Produzir frutos dignos de arrependimento. O sexo é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Péssimo senhor. Cuidado. Mesmo você estando numa praia, eu acho que nesse mundo não tem lugar que um crente não possa ir. Jesus nunca falou: tem uns lugares que vocês não devem ir. Não. Nós tínhamos em Goiânia, quando eu era jovem, uma turma de jovens que pregava só nos cabarés. Só nos cabarés. Quantas pessoas nós vimos render aos pés de Jesus? Depende de como você vai, por que você vai. Muito obrigado, irmão Eliabe. Daqui a pouco tem mais. Sim. O povo lá fora pensa que são sábios.
São pior do que animal. Até um poeta deles cantou uma música, fez uma música, Roberto Carlos, que é o rei é o rei, né? Rei deles, não meu. Meu rei chama Jesus Cristo, Filho de Deus. É o rei deles. Eles têm muitos reis. Ronaldinho, não sei quem. Meu é Jesus. Eu só tenho um rei. Jesus Cristo, Filho de Deus. Mas Roberto Carlos, que é o rei deles, gravou uma música. Muito emoção, né? Muito emoção. Pelé, que é outro rei, né? Rei deles, meu não. Fez um filho lá na empregada de casa, que isso aí é comum nessa, que se chama de sociedade de apodrecidos, de ricos de dinheiro, mas de safados e de sem vergonhas, imorais. Faz o frio na empregada, a empregada dá a luz. Agora ela arrumou um apoio, vai lá, faz o exame, a filha dele mesmo, aí não quer assumir. Mulher nenhuma vai falar que uma filha é do Pelé se ela não tiver certeza disso, que vai arrumar essa calúnia. É um tipo de calúnia que não tem nem como proceder. Homens que engravidam uma moça, a moça dá a luz lá e não quer nem ver o filho. Eu não quero nem ficar perto de um homem desse, porque se ele não quer ver o filho dele, o que ele quer comigo? Ele me pega numa esquina, ele me senta um cacete na cabeça, ele me mata. Ele não quer ver o filho dele. Como é que ele põe o sangue dele lá, a vida dele lá, está lá, o filho dele, a cara dele, DNA dele? Rebelião é a marca deste mundo perdido. Rebelião é a marca desse mundo perdido. Tem muita gente aqui que nasceu depois de 64, mas eu vi a Revolução de 64, eu era estudante, participei um pouco. Depois minha mãe e meu pai me aconselharam muito, eu me afastei. Participei sem saber o que eu estava fazendo, jogando pedra, quebrando as coisas, sem saber o que era. Os professores da faculdade, primeiro grau, segundo grau, pondo na cabeça dos estudantes o sociólogo, inclusive o Fernando Henrique era um deles. Só que hoje a cabeça dele mudou, para transformar o nosso país num país comunista. Talvez você não sabe disso. Muito estudante fica aí estudando agora a Revolução de 64 como se fosse uma outra coisa, que o exército é que é ruim, é que matou, é que o exército fez injustiça. Injustiça? O exército fez a melhor justiça do mundo. Pegou tudo quanto é rebelde. Senão nós éramos hoje a Rússia, vivendo de caldo de repolho. Está lá a Rússia soltando foguete e vivendo de caldo de repolho. Quando tem? Teve aqui nessa igreja pregando, antes de eu estar aqui, aquele irmão Borchaga, lá da Rússia, ele pregou aqui. Ele disse que eles põem um Chester, não é bem um Chester, mas é tipo Chester. Às vezes, quando eles conseguem um certo, um pato, mata, tempera e põe na geladeira. Eles gastam 6 meses para comer um frango, tirando um pedacinho e fazendo um caldo, só para pôr o gosto do Chester no caldo e bebendo. 6 meses para comer um frango. É esse regime que Café Filho, que Getúlio Vargas, esse povo queria colocar no Brasil. Juscelino Kubitschek, João Goulart, isso tudo queria colocar esse regime no Brasil. Aquele Miguel Arraes lá, isso aí. E eu não vou falar outro nome de outro partido aí não. É tirando a nossa bandeira, hoje ninguém sabe as cores do Brasil. O Brasil não tem identidade. Quais são as cores do Brasil? Ninguém sabe. Acho que é vermelho e preto, não é? Não, acho que é rosa pink e preto. Não, é preto e escuro. Gritaram pela rua, tem que trocar o hino nacional, acabar com o hino nacional. Isso até esses dias agora. Agora você vê todo mundo com camiseta americana, short americano, tudo quanto há tem as cores da bandeira dos Estados Unidos. Mas a nossa não. Nosso Brasil não tem identidade.
Nós usamos as cores da bandeira dos Estados Unidos. Outro dia eu cheguei numa sorveteria só para ironizar. Tinha um painel imenso, dá uns 3 desse aqui, na parede toda assim, o nome dos produtos, uma sorveteria lá. Eu cheguei, veio uma moça bonita e disse: suas ordens. Eu falei: eu quero sorvete. Ela disse: qual? Pode escolher. Com quem diz aqui tem. Eu falei: não, pelo jeito eu vou ter que entrar numa aula de inglês para depois vir tomar sorvete. Ela deu aquela risada. Eu vou ter que... Você chega na América, não tem nada lá de português, nem de inglês, nem nada. Você chega em Portugal, não tem uma palavra em inglês, é o português. Você chega na Espanha, não tem uma palavra norte-americana, não tem cores da bandeira dos Estados Unidos na roupa de ninguém. Mas esses revoltosos do Brasil fizeram isso. Você vai na França, não tem palavra em espanhol, nem em português, não. É francês. Olha, se você chegar na França falando inglês, você não está com nada. Os franceses nem te dão as horas. Conserva o seu país, seu registro. O Brasil não. O oba-oba acabou. Acabou. Eu lembro que eu era criança, eu ia para a escola, os meus cadernos, na capa do caderno tinha a imagem do presidente da República, a foto do presidente da República. Outro caderno era Machado de Assis. Outro caderno tinha a foto de Oswaldo Aranha. Muitos não sabem nem quem foi Oswaldo Aranha. Outro caderno tinha a Princesa Isabel, que muitos aqui que estão vivendo maravilhosamente por causa da pena dela, você não sabe nem quem foi ela, nem o que ela fez. Nossos poetas brasileiros, Camões, quem foi Camões? Isso vinha nos nossos cadernos. Hoje vem com mulher pelada. As capas dos cadernos dos estudantes é só mulher pelada e homem gay. Ah, sim, quando eu ia para a escola, chegava na escola, tocava o sino, não tinha sirene. Sirene moderna. Saiu uma mulher. Aquele negócio de amarrar no pescoço de burro para ele não perder. Polaco. A gente reunia, já sabia, vinha todo mundo correndo, ficava em fila. Todo mundo em fila, tinha certo. Suadinho. Criança, um embornal, sabe o que é embornal? Capanga, alfoge, pendurado aqui de lado, com os caderninhos aqui dentro. Um tinteiro no dedo, chupitando e a tinta vazando. Ouviram do Ipiranga as mais plácidas de um povo heróico, brado, retumbante. Na verdade, fugido, brilhou no céu da pátria nesse instante. Beleza. Vem os miseráveis, os endemoniados, acaba com o hino nacional, acaba com as cores do Brasil, acaba com tudo. Nosso Brasil não tem identidade, nós não temos tradição. O que nós somos? Você olha os outdoor aí, ó, olha os outdoor. As propagandas agora é só de gente drogada, que eu não sei nem imitar. Cabeça para baixo. Eu vejo comercial aí, a pessoa está de cabeça para baixo, com as pernas para cima. E é muito inteligente. Não, eles estudaram. É lá da Globo. Ele fez 2 faculdades. Ô meu amado, esse é o mundo. Esse é o mundo que o Espírito Santo chamou você para sair dele, chamou você para fora, para a eclésia. Vem para a igreja.
E o exército abafou, sufocou. Eu tenho um tio que era desses revoltosos, vivia fazendo confusão no meio desses comunistas. E um dia ele saiu cedo, bem inocente, foi na panificadora comprar pão, não voltou mais. E a família enlouqueceu. Nenhuma notícia, nada, alguém que visse, não. Após 60 dias ele chegou, ou 90 dias ele chegou. Magrinho, amarelinho. Gente, eu vou para a igreja ser crente. Não, fica lá, bobo. Ele era comunista, alguém denunciou ele. A hora que ele saiu para ir comprar pão, quando ele pensa que não, vestiram uma capanga na cabeça dele, amarrou aquilo, jogou ele dentro de um carro. E ele contava para nós, ele não viu mais nada. Ele viu que tiraram enfiaram ele lá dentro de um lugar, fecharam, ele mesmo tirou aquele capuz, estava escuro, que ele não enxergava a mão. Mas ele disse, eu acredito, que até hoje ele não sabe, ele disse, eu acredito que eu estava no quartel do exército, que eu escutava as ordens unidas. Ele disse, eu estou num quartel. Apanhou feito um doido. Aí colocaram eles num paredão para matar. Vocês têm as últimas palavras? Ih, irmão, e o exército está fazendo uma pressão e tal. Sua mãe, seu filho, quer deixar alguma coisa? Eu não quero deixar nada. Então vai para lá. As mãos amarradas e tudo. E vai. Agora, e os carrascos lá com as metralhadoras. Ai, Jesus, a perna não aguentava. Fique que caia. Fique em pé, rapaz. Morra em pé. Você não é valente, você não é comunista. Você não quer trocar o regime do país. Fique em pé, morra em pé. Põe escora aí no outro aí. Aí metralhava. Caía todo mundo. As balas eram tudo de festim, não tinha bala nada. Mas todo mundo caía, morrendo. Ai, estou sangrando. Estou sangrando. Meu tio disse, perguntou o colega dele, sangue fede? Porque se feder, estou todo sangrado. Mas sangrava mesmo. Estou brincando não, ele falou, não, sangrou mesmo. Não é brincadeira, não é brincadeira. Só de você pensar te dá arrepio. Acabaram com o nosso Brasil, mas não acabaram com a igreja de Jesus Cristo. Ei! Vamos aplaudir aquele que vive e reina para todos sempre. Ei! Ele é digno de toda honra e de toda glória e de todo louvor. Estudante cabeça oca, o professor pondo cisco dentro da cabeça dele. O professor pode falar, você fica lá assim pensando se ele está certo ou não. Você tem que fazer a sua avaliação. Você não pode crer em tudo que o professor diz. Você tem que avaliar. Você deve avaliar e precisa avaliar o que eu estou falando aqui. Mas eu creio que nesta igreja repleta aqui, todos vocês têm o Espírito Santo, e o Espírito Santo diz a você se nós estamos certo ou errado. Você não pode ficar na frente do professor e ele falando tudo, e a tua cabeça não raciocina lógica nenhuma. A Bíblia é um livro lógico, embora tem gente boba que diz que não é, mas a Bíblia é lógica. É um livro lógico. Terminou a batalha com Absalão, levanta um cabeça de bagre lá. Desses rapazes que só
Falou, cara, e aí, como é que está? Falou, caracoles. Mataram o Absalão na maior covardia, cara. Agora aí a gente vai fazer um grupo aí, falou, todo mundo me acompanha aí, ó. Toca a buzina aí, a buzina do demônio aí, falou, a buzininha aí do capeta, vai, toca aí. Toca aí, cara. Vamos cheirar um aqui que é pra gente ficar nervoso mesmo. Um whiskyzinho misturado, que aí a gente fica bom, já tô ficando, pô, já tô nas notas, falou, É assim ou não é? É assim, gente, é assim. E tem moça tão idiota que tem moça, coitadinha, quando ela lê no jornal que tem um cara fugindo da polícia e dando o baile na polícia, a polícia não consegue pegar, e quando a polícia pega, e ela fica doidinha para amar aquele rapaz, quando a polícia pega e põe na cadeia, lá na cadeia chove milhares e milhares de cartas de mulheres que querem ser amante do bandido. Ah, mãe, que tem isso? A gente é crente, tem que amar. Falou, a gente tem mais aqui amar, tá? Não é assim? É assim. Lá em Goiás, vocês devem ter lido aqui, visto na imprensa sobre o como é que é? Leonardo Pareja, tadinho, moço de... As próprias autoridades mandou matar ele na penitenciária, né? Mas o Pareja recebia montes de cartas que ele não conseguia ler. Essas caixas de papelão de geladeira cheinha que o correio mandava de carta. As moças mandando, amando. Louquinha. Candidataram ele a vereador. Ele lá na cadeia e cá fora, a turma dele candidatou ele a vereador. Ele ia ganhar. É que a polícia, mas ganhava. Bandido. O mundo é assim, o mundo que é o bandido. O mundo é assim. Não lembra que quando puseram Jesus lá na sacada do edifício e disse: quem é que vocês querem que solte? Jesus ou Barabás? Esse bandido. Nós queremos o bandido. Mata o Cristo, mata Deus, mata o Espírito Santo, mata a Bíblia, mata a divindade. Solta o bandido para nós. Isso é antigo. Espírito de rebelião. Surgiu o cara lá, falou, matou Absalão, na maior covardia, eu quero ver matar, é o papai aqui, falou, tocou a trombeta lá, pá, pará, pá, pá. Tem muito trombeteiro aí tocando a trombeta aí, no rádio, na televisão, todo lado, tocando trombeta aí, no ouvido, cochichando. Essa semana uma miserável de uma profetisa chegou perto de um irmão que estava de camiseta e disse: Deus falou lá em casa que era para nós tirar todas as camisetas lá de casa. Viu, irmão? É errado andar de camiseta. Eu não estou com a camiseta aqui, a nova unção, porque eu ganhei só uma e tomaram a minha. Senão eu estava com a minha camiseta. Profetisa mentirosa. O jumento de Balaão é mais inteligente do que ela. Eu estou vendo anjo. E ela não vê anjo, não vê nada. Profetisa mentirosa. Vocês não ficam acreditando nessas profetisas aí da rua que encontra você. Outro dia entrou uma profetisa aqui, eu que não vejo, elas fogem de mim, acho que quando elas escapam, porque eu pego ela pela orelha, e põe de lado do portão. Eu pego pela orelha assim, digo, vem cá, ai, Madonna, vem cá. Entrou uma profetisa e falou para a irmã: ó, Deus me revelou que você se prepara, que você vai para a prisão, você vai para o fundo do poço. A irmã disse que na hora ficou calada, porque ela não é de falar, mas disse que na hora o Espírito Santo falou para ela: é mentira, não te preocupe com isso, é conversa do diabo. Ah, pastor Oswaldo, mas uma profetisa dessa falou para mim, aconteceu. Sim, o demônio falou, você ficou com medo, você não clamou por Jesus, ficou com medo, o demônio aproveitou e fez cumprir a profecia dele. Você pode levantar a mão e dizer: eu tenho Jesus. Diga: eu tenho Jesus. Diga: eu estou na rocha. Diga: eu sou fraco,
eu sou frágil, mas entrei numa igreja que não cai, não pende, não entorta. Ela está construída na rocha, que é Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Um grande exército, olha aqui, todo Israel acompanhou esse rapaz briguento que trocou a trombeta. Todo Israel. Largaram Davi, que era o pastor. Apanharam lá o rapaz briguento, tal de Seba. Só Benjamim, um pouco da tribo de Benjamim, e Judá ficou com Davi. Aí Davi falou com o rapaz assim, falou com Joabe: olha, esse homem vai fazer mais prejuízo para nós do que Absalão. Aí pegou um dos chefes do seu gabinete, do exército ali do palácio, e disse: eu te dou 3 dias para você reunir aí o que você puder, e daqui 3 dias você me aparece aqui. O tal de Amasa, que era outro Caim, era outro filho do cão, estava ali junto com Davi. Davi mandou ele saiu para reunir o povo, para trazer para Davi, reuniu o povo contra Davi. Aí Davi mandou Joabe e o irmão de Joabe. Joabe era o chefe do exército, ministro de guerra. Vai atrás. Lá num determinado lugar, Joabe viu Amasa. Era um senhor de idade, da barba grande. Joabe estava fardado, pôs a mão na cintura assim, e foi cumprimentar Amasa e pegou na barba dele. Vai, irmão, e pegou um dardo, um punhal, uma faca, na região do estômago. A Bíblia diz assim: não precisou dar 2 punhaladas. É o fim do rebelde. Mate a rebeldia na sua vida, tire ela da sua vida. Há um ponto que o Satanás sempre quer que você seja rebelde. Fortaleça o seu lado fraco com oração e jejum e leitura da Bíblia. Fortaleça o seu lado fraco. Eu passo aí na cidade, de vez em quando eu vejo um muro que cerca uma casa, um muro barrigudo. O muro fez isto. Choveu, o alicerce cedeu e o muro tá. Alguém foi lá e fincou uma estaca. E já tem anos que a estaca está lá, segurando o muro. Fortaleça o seu lado fraco com a oração, o jejum, a leitura da Bíblia, a vigilância. Joabe saiu atrás para pegar o Seba. Todo Israel seguiu após Seba. Ele entrou numa cidade fortificada, chamada Abel. Uma cidade mansa, pacífica, cheia de conselheiros, não tinha crime. É uma cidade fora de bagunça. É uma cidade que tinha até um provérbio lá em Israel: quem quiser um bom conselho, vai em Abel. Tinha conselheiro para tudo lá, psicóloga para tudo, psicanalista, os bons conselhos. A cidade estava fechada, o exército de Israel chegou e estavam lutando para arrebentar o muro. Aí está escrito assim: uma mulher sábia. Ai, a Bíblia diz, uma mulher sábia. Uma mulher sábia veio cá no portão e disse: quem é o chefe do exército aí? É Joabe. Deixa eu falar com Joabe. Senhor Joabe, chega aqui perto do portão. Sou eu. O senhor é o Joabe mesmo? Sim, sou eu, Joabe. Mas, senhor Joabe, eu não estou entendendo. Essa cidade aqui é uma cidade pacífica. Tem até um provérbio aí que quem quiser um bom conselho vem aqui. Esta cidade é uma cidade máter, mãe de Israel, progenitora. Por que vocês vêm destruir? Joabe disse: nada disso. Tem um homem aí dentro, por nome Seba, um rebelde, filho de Belial. Nos entregue esse homem. Pronto, ela disse: nós não sabíamos. Então te aguenta aí que a cabeça dele vai cair aí do lado de fora agora mesmo. Daqui a pouco a mulher chegou com a cabeça do homem. Lá vai, senhor Joabe. Continue na rebeldia e tua cabeça vai rolar.
Não sou eu, não. É o Deus Todo-Poderoso que disse: eu mato e faço viver. Não há quem escapa da minha mão. Seja prudente, seja humilde. Cuidado com os teus ouvidos. Tem gente que não fala de jeito nenhum, mas o ouvido dele é emprestado pelo diabo, para o diabo. Fala, diabo, que eu te escuto. Nem notícia eu quase não ouço mais, porque não tem mais nada para você saber. Você ficar numa televisão. Outro dia minha esposa foi ver lá o Globo Repórter da Violência. Não aguentamos desligar isso, não aguentamos. Desliga isso. Um bando de homens chegar no meio de 10 crianças assim, matar tudo com escopeta. Você quer? Não, e você vai lá na faculdade, o professor diz que o mundo está evoluindo. E ele está lá desse jeito com giz. O mundo está evoluindo. Um professor da faculdade lá em Brasília, na prova que ele distribuía para as alunas, estava escrito embaixo no rodapé, pelo computador: sou vasectomizado, a quem interessar possa. Na prova da faculdade. Na cidade onde eu estava, chegaram uma meia dúzia de mulheres. Foi mais, agora que me lembro. Chegou uma topique cheia de mulher, da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, para ensinar sexo nas escolas. Ensinando as alunas a se prostituir igual a ela. A cara delas era daquelas prostitutas bem safadas, sem vergonha. Era a cara delas, das funcionárias da Secretaria de Educação. Ensinar a fazer sexo. Ensinar a prostituir, virar vagabunda. A Bíblia diz: conserva-te a ti mesmo puro. Chega aqui esse rapazão perto de você que não sabe nem conversar, com a mão assim. O cabelo dele parece uma vaca, passou a língua assim. Você já viu uma vaca quando lambe o bezerro? O pelo fica assim, tudo bem penteadinho, assim é ele. Passa uma água lá na torneira. Oi. Ei. Falou. Aí, gatinha. Falou. Vamos sair para uma curtição, é? Ah, que isso? Vê se eu sou disso. Você é quadrada, é de antigamente, é? Você é de antigamente, é quadrada, né? Hoje tem esse negócio mais não, falou? Hoje todos já viram, né? Curtição, cara. Conserva-te a ti mesmo puro, minha filha. Você tem um casamento digno. Mesmo que alguma coisa já fracassou na sua vida, mas você veio para Cristo, Ele reconstitui. Ele reconstitui a sua vida. Você não acha bonito, não, um casamento aqui? Muita gente, quem sabe o coral. Eu não vejo ninguém chamar, ainda não vi aqui chamar o coral para cantar. É tão maravilhoso, nós temos as músicas adequadas. Ou qualquer um cantor ou uma cantora cantando. Já pensou o coral de branquinho aí? Tem as becas, não tem? A noiva de branquinho, o coral de branquinho. Você adentrando ali, a igreja de pé, o seu noivo ao seu lado, pobre, talvez um vestido simples, mas a igreja congratulando, o coral cantando, os anjos, a graça de Deus. A igreja ajuda você no chá de panela, um dá uma colher, outro dá um garfo, outro dá uma panela, outro dá uma tábua de bater bife, outro dá o bife, outro dá outra coisa, outra... Pronto,
A igreja é assim. A igreja é assim. Quando você for casar, se for fazer chá de panela, fala para mim, fala com a igreja. Eu tenho o maior prazer. E eu dou o meu presente também. Quero dar o meu presente, ué. Cada um de nós, olha, reparte aqui com todo mundo aqui. Eu falo para você, na escola dominical, você vem aqui, ó. Na escola dominical é o melhor dia. Irmão, vamos ajudar essa moça aqui no chá de panela dela? Vamos ajudar. Vai casar.